Boas-vindas a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa ideia que, olha, redefine completamente o que significa liderar. A ideia aqui é pegar aquela mentalidade tradicional, sabe? Aquela que funciona de cima para baixo, focada puramente em comando e controle, e simplesmente deixar de lado. Vamos inverter essa lógica. Para mapear certinho como aplicar essa filosofia no mundo real, nosso roteiro passa pelo fim da pirâmide tradicional, os fundamentos da liderança servidora, a escalada na taxonomia, um estudo de caso super prático chamado O Especialista, e fechamos com a grande mudança de paradigma. Começando pela primeira parte, o fim da pirâmide tradicional. É engraçado porque a palavra líder quase sempre traz à mente aquela imagem de alguém sentado confortavelmente lá no topo de uma pirâmide, né? Só ditando as regras. Mas aqui a gente vai pegar essa estrutura e virar totalmente de cabeça para baixo. Um detalhe super interessante é que o conceito de liderança servidora não é mais um desses jargões corporativos da moda, não. Na verdade, a origem do termo vem lá de 1970, num ensaio do Robert Greenleaf. Trazendo-o para o nosso contexto prático hoje, trata-se de uma habilidade técnica mesmo, a habilidade de identificar com precisão o que está bloqueando o progresso de quem faz parte da equipe e simplesmente tirar esse obstáculo da frente. A essência de todo esse pensamento se resume numa premissa genial: o desejo de servir deve vir antes do desejo de liderar. Ou seja, é uma filosofia altamente altruísta. Significa que a figura da liderança não está lá para ser servida pela equipe, mas sim para garantir que cada pessoa do time tem absolutamente tudo, tudo mesmo, que precisa para atingir o seu potencial máximo. Avançando agora para os fundamentos da liderança servidora, vamos entender como construir essa base. Para colocar a mão na massa de verdade, a gente não pode medir o sucesso pelos nossos resultados pessoais, mas sim pelo sucesso de quem está ali sustentando a operação toda. E para isso existem 3 pilares. O primeiro é a escuta. Ouvir para entender de verdade, sabe? Não só ficar esperando a vez de falar. O segundo é a consciência, que é ter clareza todo santo dia sobre o impacto das decisões na rotina da galera. E o terceiro é a persuasão. É convencer pelo exemplo e pelo diálogo, jogando fora qualquer tipo de coerção. É isso que garante uma operação baseada em empatia e não só no peso do crachá. Agora, além dessa postura, a gente tem os elementos estruturantes, que pegam toda essa boa intenção e transformam em ação. Pensa na liderança como se fosse uma grande escavadeira. O papel da remoção de impedimentos é literalmente limpar o terreno para a equipe poder correr livremente. Aí a gente tem o stewardship, ou mordomia, que é chamar para si a responsabilidade direta pelo bem-estar de todo mundo, e, lógico, o compromisso com o crescimento, que é investir tempo real ali, ensinando e fazendo mentoria no dia a dia. Entrando agora na terceira parte, a escalada na taxonomia. É muito bacana ver como isso serve de motor de crescimento dentro da psicologia do aprendizado corporativo. A gente olha para a famosa taxonomia de Bloom, que mapeia direitinho como o nosso conhecimento avança e percebe que a liderança atua como uma baita alavanca em cada degrau. No primeiro passo, a gente fornece as ferramentas e a segurança psicológica para o entendimento e aplicação básica. No passo 2, rumo à análise. A ideia é encorajar aquele pensamento crítico diante de um problemão. E aí, no passo 3, que é o topo, é a meta chegar na criação. É um momento mágico em que o medo de errar some, permitindo que a equipe crie coisas de forma totalmente autônoma. Imagina, por exemplo, o time desenvolvendo do zero um método inovador de segurança corporativa. Tá, mas como é que a gente dá aquele empurrãozinho pro time nessa subida? A chave tá numa pergunta que parece super simples. O que seria feito se estivesse no meu lugar? Em vez de ficar ditando resposta pronta lá de cima, usar essa pegada socrática puxa análise crítica e empurra a base inteira em direção à independência. Bom, bora ver isso funcionando no mundo real com o nosso estudo de caso, O Especialista. É a teoria purinha na prática. Imagina o cenário de um técnico de segurança do trabalho. O cara é simplesmente excelente na execução do dia a dia, mas acaba ficando paralisado pelo medo na hora de propor uma mudança super urgente num plano de saúde ocupacional. O contraste aqui é muito claro. De um lado, a liderança tradicional vai lá e exige relatórios no padrão, critica o atraso e o que acontece? O profissional continua travado, só executando ordem. Já do outro lado, a liderança servidora age bem diferente. Ela saca logo que tem uma trava ali e foca em investigar o que realmente está impedindo o progresso. A conversa muda totalmente de tom. Fica tipo, o que impede de sugerir essa mudança? O apoio está todo aqui, a ideia é brilhante. Ao se posicionar como um escudo, protegendo de qualquer retaliação da diretoria e também servindo de ponte para a inovação, cria-se o clima perfeito.
O profissional sente a confiança necessária para dar o próximo passo sem pensar duas vezes. E olha, o resultado é um divisor de águas. Com esse empurrãozinho e suporte, o colaborador não só deixa o medo para trás, mas pula direto para o nível máximo lá da taxonomia de Bloom, a criação. Essa intervenção cirúrgica traz uma economia real de grana para a empresa e, claro, uma injeção gigantesca de valorização para o profissional. É bom para todo mundo. O que nos leva à nossa quinta e última parte, a grande mudança de paradigma. Aquela reconfigurada necessária na mentalidade. Para internalizar essa filosofia de vez, a gente precisa de 3 viradas de chave na perspectiva. A primeira é abandonar aquele foco inflado pelo ego do tipo, eu sou o chefe, logo eu decido, e abraçar a facilitação ativa. Como eu posso ajudar para que a decisão seja a melhor possível? É sair de uma arrogância de cargo para oferecer um suporte genuíno. A segunda virada de chave é a concretização daquela nossa metáfora da pirâmide invertida no dia a dia. É parar de achar que a equipe trabalha para o líder e começar a acordar todo dia com a certeza de que o trabalho duro ali é para garantir que a equipe brilhe. E a terceira mudança, bom, essa é definitiva para a realidade do trabalho hoje em dia. Trata-se de jogar fora, de uma vez por todas, aquele modelo velho da era industrial de controle e comando. No lugar disso, a gente implementa uma cultura que respira autonomia e facilitação. Para quem curtiu e quer cavar ainda mais fundo nessas dinâmicas, tem os materiais excelentes. O clássico O Monge Executivo, do James Hunter, a obra original do Greenleaf, o livro Multiplicadores, da Liz Wiseman, e, lógico, aquele TED Talk sensacional do Simon Sinek sobre como fazer as pessoas se sentirem seguras. Tudo isso oferece um mar de ideias para tornar qualquer equipe imensamente mais autônoma e produtiva. Então, se for para guardar uma única lição de hoje, que seja essa. Liderar não é um jogo de acumular poder. É sobre chamar a responsabilidade para o peito. Tirar as pedras do caminho não significa fazer o trabalho braçal pela equipe, tá? Significa ter a coragem de assumir a bronca para permitir que a galera alcance o nível de excelência que seria praticamente impossível se estivessem por conta própria. O que deixa a gente com um pensamento final bem provocativo, que dá para resumir numa palavra só: dispensável. Sabe, uma gestão que manda muito bem, que é realmente um sucesso, com o tempo ela acaba se tornando quase totalmente dispensável no dia a dia. Mas por que isso? É simples, porque ela forneceu tanto apoio, tanta ferramenta boa e tanta confiança que ensinou a equipe a voar alto de forma totalmente independente. Fica então a grande provocação final. Nos corredores das empresas por aí, as lideranças estão construindo dependência ou estão ensinando o pessoal a voar? Fica a reflexão e a gente se vê na próxima análise.